Já alguma vez passou pela cabeça aquela ideia de que parece que o ser humano funciona todo mal? Parece que está tudo ao contrário, a forma como nós fazemos dinheiro é absurda, a construção de casas que nunca mais acaba, a natureza, a forma como as pessoas tratam umas às outras, tipo, parece que tudo está errado. Mas quando tu começas a pensar um bocadinho a fundo sobre a forma como tu vives também e tudo o que foi errado na tua vida, há uma série de lições que aparecem. Há uma série de informação sobre ti mesma e sobre ti mesmo que começa a aparecer. É um bocadinho sobre isso que eu quero falar hoje. Pensarmos um bocadinho se tudo o que vivemos, tudo o que nos magoou, tudo o que nos partiu o coração, não foi uma abertura para um sítio novo, uma abertura para sabermos melhor quem é que somos e será que conseguimos extrapolar isso para toda a humanidade. Se ainda não ouviste o primeiro episódio, se calhar podes ouvir. Se não, bora lá comigo e vamos explorar um bocadinho este tema. Vivemos num mundo cheio de contradições, né? Temos mais conforto do que nunca e estamos mais ansiosos do que alguma vez tivemos. Temos mais tecnologia que nos conecta ao mundo todo, não é? Toda a gente tem tecnologia e as pessoas sentem-se cada vez mais sozinhas. Eu percebo que isto possa fazer-nos cair num sítio de crítica e de tentar encontrar, de dizer que está tudo mal e que fazemos tudo mal, mas eu queria propor-te aqui uma outra coisa, que é pensarmos, será que este progresso por um lado e retrocesso por outro não foi necessário para nós chegarmos a este ponto de consciência que nós estamos hoje? E eu vou tentar dar-te aqui alguns exemplos de o que é que isto que eu quero dizer, como é que isto se manifesta na prática. Quando nós pensamos, três temas que para mim são, acho que fáceis de exemplificar a abrangência destes paradoxos, destas contradições do nosso mundo moderno. Então, quando olhamos para a forma como nós pensamos o dinheiro e queremos fazer dinheiro e estamos tão focados em dinheiro, podemos pensar que o capitalismo é um sistema absolutamente selvagem. Não estou a defendê-lo ou a crucificar, estou a fazer uma observação. E que basicamente fez-nos completamente viciados em encontrar valor fora de nós. Portanto, o que aconteceu foi que nós construímos um sistema. Eu não acho que isto seja uma cabala de uma coisa que foi decidida para controlar as mentes da humanidade. Acho que foi um sistema que foi criado com base na sobrevivência e que foi evoluindo mediante a nossa evolução e a nossa evolução tecnológica, a nossa evolução enquanto humanidade, mas que acabou por entrar aqui num loop com o próprio sistema e com as pessoas, em que quanto mais nós nos enchemos com bens materiais, com tudo o que o dinheiro pode comprar, mais vazios nós ficamos. Porque deixou de ser sobre a sobrevivência, que era ter abrigo, ter comida e ter as necessidades básicas supridas, para uma quantidade absurda de bens materiais que nós podemos agora adquirir e que, com depois a espetacular ferramenta de manipulação na qual eu trabalhei durante 10 anos, que se chama marketing, nós mostramos às outras pessoas o que é que elas precisam encontrando as suas dores e os seus desejos. Isto é a mesma forma como o marketing funciona, e eu não estou a dizer aqui que o marketing não devia de existir, mais uma vez, é só reconhecer o facto de que isto é uma realidade. Nós passámos de seres humanos e de Homo sapiens que viviam em grutas. Esta luta pela sobrevivência levou-nos a evoluir as grutas para coisas mais complexas. Tudo isto foi, só que quando não se pensa sobre o que nós estamos a fazer, não é? Como a maioria das pessoas, eu incluída também, nós não conseguimos estar com consciência o tempo todo, os sistemas que nós criamos vão-nos assoberbando, né? Eles acabam por nos ultrapassar, e quando nós não paramos para pensar sobre isso, entretanto já temos um sistema montado que desrespeita completamente as pessoas, os animais, a natureza,
o ambiente e tudo acaba por ser desrespeitado. Agora, isto não quer dizer que nós não precisássemos de tudo o que foi construído para chegar a este sítio, para eu poder estar aqui, Sofia, ter estudado, ter aprendido as coisas que aprendi, ter despedido, ter tido o dinheiro que precisei para fazer isto, para agora poder falar de um sítio de absoluta segurança, de zero estado de sobrevivência, pensar filosoficamente sobre a vida. E isto levar-nos a outros estágios. Percebem o que eu quero dizer? É como é que nós olhamos para a nossa história não com rejeição e com crítica, mas com observação, com perspectiva e perceber, ok, se calhar tudo isto que aconteceu foi mesmo necessário para eu chegar ao sítio onde estou. Isto não quer dizer que eu tenha que aceitar que tenha que continuar a acontecer. Isto acho que é uma coisa que as pessoas às vezes não percebem. Parece que eu estou a dizer isto, mas cá todas as guerras deviam ter acontecido, as mortes também. Não, é um facto que aconteceram. Nós podemos olhar para aquilo e perceber que todas as gerações que vieram antes de nós foram melhorando a sua qualidade de vida a partir destes sistemas, que entretanto se tornaram, na minha perspectiva obviamente, muito obsoletos. Não tenho uma solução para quais é que podem ser. A única coisa que eu queria fazer aqui é olhar para estas contradições do mundo de uma perspectiva um bocadinho mais de observação e com menos julgamento. E quando pensamos isto, podemos pensar em várias áreas. Há uma área que eu pessoalmente me é muito querida e que eu tenho alguns desafios com ela, que é, por exemplo, a área da medicina, muito baseada em medicamento, quando estamos a falar de resposta a doenças, não é? Ou questões crónicas, mas que depois, e que na minha perspectiva não olha para o ser humano como um todo, olha apenas para a doença e para aquele espaço que aquela doença está a ocupar, mas por outro lado é absolutamente genial descer taxas de mortalidade infantil, taxas de mortalidade de forma geral, a salvar pessoas de acidentes, a ter de facto medicamentos que mudam a vida de pessoas com doenças muito graves e incuráveis. Portanto, nós não conseguimos. Acho que a dificuldade hoje em dia é nós olharmos para estas perspectivas diferentes e conseguirmos encaixar ambas as perspectivas no mesmo sítio, não é? Eu posso aceitar que a medicina tem sido incrível e tem muitas coisas que eu posso criticar e com as quais eu não concordo. E isto pode servir para tudo, pode servir para o nosso sistema de educação, pode servir para os nossos sistemas familiares, para a forma como nós lidamos uns com os outros. Esta capacidade de nós segurarmos ao mesmo tempo verdades que parecem contraditórias, acho que é um bocadinho o desafio da nossa era, não é? Vivemos num mundo tão bipolar que não dá espaço para estas conversas acontecerem. E eu acho que é super importante, cada vez mais, nós olharmos para a nossa história enquanto humanidade, enquanto indivíduos, enquanto sistemas, enquanto países, com uma perspectiva de aceitação do que aconteceu, de tirar lições do que aconteceu, de perceber que não há nada que eu possa fazer para mudar o passado. E eu sei que isto parece uma coisa altamente teórica, não é? Nós quando dizemos é assim uma platitude, mas a verdade é que isto é um facto, eu não posso mudar nada, a única coisa que eu posso fazer é aceitar que aquilo já aconteceu. Agora, aceitar que aconteceu não implica que eu aceitei ou que eu acho que aquilo se deve repetir. Eu aceito que uma coisa é uma coisa muito, se formos a exemplos às vezes mais dramáticos da nossa própria vida, não é? Quando nós temos mortes, quando temos pessoas próximas de nós que morrem e nós temos que fazer o luto, não há como não aceitar. Não quer dizer que isto aconteça logo, não quer dizer que não leve tempo e que o luto não seja um processo muito longo. Mas a única alternativa a não aceitar aquela morte é viver a vida toda naquele luto. E isso é altamente prejudicial para qualquer pessoa. E isto nós podemos extrapolar para tudo o que tem acontecido na humanidade. E como é que nós conseguimos olhar para toda esta história, para tudo o que vivemos, percebendo que isto nos trouxe até aqui, seja o sítio que isso for, e que não há nada que nós possamos fazer para transformar isso a não ser aceitar essa realidade. Foi a realidade que nos tirou do modo de sobrevivência, não a toda a gente, mas que nos deu a segurança,
o espaço físico, a segurança física, as casas, o trabalho, o dinheiro, a comida, para nós, em teoria, acalmarmos o nosso sistema nervoso e ele estar seguro e não estar tipo, sempre alerta à procura do tigre ou da próxima tribo que me vai matar. O problema disto é que tivemos, ou continuamos a ter um sistema que nos continua a dar indícios de que esta sobrevivência ainda está em risco, de uma forma muito diferente e muito mais inteligente, usando mecanismos de marketing, de manipulação, que são o que são. A palavra, eu sei que as pessoas sentem um bocado de peso com esta palavra, mas é o que é. Quando nós estamos a olhar para dores e desejos das pessoas, nós estamos a manipular aquela informação para que as pessoas comprem algum serviço de nós. E fazemos todos isso, e eu faço isso para fazer o meu trabalho. Agora, o nível a que nós levamos isto é que é grave. O nível a que nós levamos, o extremo a que nós usamos estas ferramentas e em contraste com o estado em que a pessoa que recebe a ferramenta se encontra, não é? Se esta pessoa que recebe a ferramenta ainda está no seu vazio, se ainda está num sítio de sobrevivência que não é física, é um sítio, é um estado, é uma sensação, é uma pessoa que vive sempre em stress, vive em modo de sobrevivência, quase como se estivesse lá atrás, numa gruta, a fugir de um tigre. E óbvio que esta pessoa vai ser muito mais suscetível, como tem um vazio para preencher, um stress, um medo, está num estado de sensibilidade tal a ela própria que qualquer coisa que venha de fora e que lhe mostre a possibilidade do estado dela ser alterado por causa daquela coisa, ela vai comprar. O problema é que isto não vem de fora. Este estado de presença, de segurança, de a pessoa sentir que não precisa de nada, é uma coisa que é construída por dentro e não por fora. E os sistemas continuam a alimentar-se deste vazio para explorar um bocadinho isto. Por outro lado, podemos pensar também que isto explora coisas que são benéficas à humanidade. Que temos campanhas que são campanhas de prevenção, temos campanhas de educação, não é? Muito mais pessoas foram muito mais educadas porque se expandiu esta ideia de que a educação é uma coisa importante, que ler, não é? Portanto, tudo isto tem muito mais a ver com o impacto que as coisas têm em nós do que a coisa em si. Tem muito mais a ver com a utilização que é feita das ferramentas, de todas estas ferramentas que nós temos, da medicina, das tecnologias, do dinheiro, do que propriamente com a pessoa. Como as tecnologias, hoje em dia, não é? Nós está tudo em pânico por causa da inteligência artificial, mas a verdade é que isto não está na ferramenta. O problema continua a não estar na ferramenta. O problema o possível problema poderá estar na pessoa que vai utilizar a ferramenta. E como é que nós fazemos isto? Como é que nós resolvemos estes temas que não começando por nós individualmente, trabalhando-nos a nós, ganhando espaço, presença, distância, de tudo isto para termos uma capacidade absurda e plena e concreta de termos a responsabilidade da nossa própria vida, não é? E de tomarmos as decisões por nós e não porque alguém nos está a dizer, com uma clareza que só é possível quando nós estamos centrados em nós. E este é que eu acho que é o processo de navegar nestas contradições que são a nossa história, a forma como a humanidade tem vindo a evoluir. É esta capacidade que nós, por um lado, ganhámos por causa de tudo isto que foi construído e que nós agora podemos criticar, mas foi só porque isto foi construído desta forma e nós podemos criticar, é que nós podemos criticar, quero dizer. Percebem o que eu quero dizer? Vou tentar explicar um bocadinho melhor. Só porque o dinheiro existiu, só porque este sistema económico, a história que nós vivemos, nos colocou no sítio onde nós estamos hoje, só porque a nossa família nos deu a educação que nos permite, por exemplo, hoje em dia criticá-los a eles, quando eles não tiveram essa hipótese de criticar os pais deles, eles deram-nos a hipótese de os criticar a eles. Foram eles que nos deram esse espaço, ainda que nós podemos achar que eles fizeram coisas muito mal. Percebem o que eu quero dizer? Portanto, o nosso processo é muito mais aceitar a história como ela foi, perceber o que é que nós podemos tirar dela e estar num sítio de presença
e de estrutura e de centramento para agora poder decidir sobre os extremos que estão a acontecer com todas estas áreas da vida que na verdade nos fizeram desenvolver. Isto é uma ajuda, tudo isto faz parte da nossa evolução e faz parte de nós entendermos quem somos enquanto indivíduo, enquanto país, enquanto continente e enquanto humanidade. Aqui é que está, é para isto que isto tudo serve. Tudo o que vivemos no mundo serve para nós nos entendermos a nós próprios em relação ao outro, serve para nós entendermos quem somos em relação ao que está a acontecer, e eu acho que quanto mais as pessoas conseguirem aprofundar isto nelas próprias, mais elas vão conseguir desenvolver-se enquanto ser humano, e isto vai expandir para todos os outros, e mais nós vamos conseguir expandir enquanto o organismo que somos, que é a humanidade, o planeta e tudo onde nós vivemos. Porque não somos só nós. Nós temos a mania que, lá porque temos roupinhas bonitas e que temos casas, não é? Não somos animais, mas nós somos igualmente animais. Nós somos parte do ecossistema. Nós fazemos parte do ecossistema. Às vezes as pessoas esquecem-se disto, eu acho extraordinário. Só porque, não é? Tal como o leão está na selva, nós estamos aqui nas nossas casas, mas nós fazemos parte disto e a maioria das pessoas esquece que isso é um facto e sente-se com uma superioridade em relação ao resto da natureza, uma distância, uma desumanização, estamos a falar de humanos, mas também em relação ao resto, não é? Quando nós criamos distância, quando nós nos dessensibilizamos ao outro e à terra e à natureza e a tudo o que é natural, é muito fácil nós não nos importarmos com aquilo. Quando há distância, é como quando as coisas acontecem longe, não é? Eu não preciso de me preocupar com isso porque aquilo não me magoa. Eu não sinto compaixão ou empatia porque aquilo nem sequer está perto de mim. E se eu estiver então altamente desensibilizado, altamente racional, completamente mental, não estou em contacto com as minhas emoções, então não há sensibilidade que me toque, não há situação que me sensibilize, quero dizer. Portanto, esta forma que nós encontramos de julgar tudo de fora é, para mim, muito pouco produtiva e muito pouco humana, na verdade. Porque não reconhece que nós somos seres que falham muito, que todos nós, a nível individual e coletivo, fazemos muitas asneiras, só que se nós começarmos a aceitar quem somos, a aceitar todas as asneiras que nós fazemos, a aceitar toda a podridão que existe na humanidade e que também existe em nós, quem disser que não tem, eu honestamente vou achar muito estranho. Eu acredito mesmo que temos cada vez menos, mas nós temos muita sombra em nós e isso, enquanto nós não aceitarmos tanto esta sombra como a do resto da humanidade, vamos ficar presos neste loop de não evolução, porque estamos só a criticar o outro e não vamos evoluir com aquilo. Nós podemos aprender com tudo o que acontece. E se nós ficarmos naquele sítio de crítica de tudo, nós nunca vamos conseguir evoluir. Agora, isto não, obviamente não quer dizer que eu sou conivente com coisas, com situações. É exatamente o contrário. Eu vejo as coisas como elas são e eu sou capaz, de um sítio de centramento, essa é que é a dificuldade, de adereçar as coisas, adereçar as situações sem o peso do passado, sem a ansiedade do futuro. Eu consigo estar presente no momento e adereçar as situações que tiver para adereçar, tendo em conta o momento e o que está a acontecer. Faz sentido isto? É sobretudo sobre trocar julgamento por entendimento, por compreensão em todas as situações. E reconhecer que nós não somos uma unidade, nós somos um todo. E que todos somos responsáveis pelas atitudes que temos em relação ao mundo. E isso só é possível fazer quando eu sou responsável por mim próprio. Quando eu tomo as decisões por mim. Quando eu não estou à procura de fora, de nada fora, que tome as minhas decisões. E eu sei que isso às vezes parece um bocado mesmo maluco,
decisões, sei lá, em relação à minha saúde, não é? Que nós entregamos muito a nossa saúde aos médicos, entregamos as decisões de educação completamente aos governos, não é? A quem gera a educação. E é importante que nós comecemos a trazer de volta esta responsabilidade para nós próprios, mas de uma forma que seja compassiva com todos os outros, de uma forma que seja, lá está, uma forma de não julgamento, mas de compreensão, que cada pessoa está a fazer o melhor que pode no estágio em que está. E isso é que eu acho que é uma das maiores dificuldades e que nos tem tornado seres tão ressentidos em relação à vida e em relação à nossa história, em relação a tudo o que acontece de forma geral, e que nós trazemos, em vez de tentarmos trazer entendimento e compreensão, trazemos ressentimento e julgamento. A minha proposta é pensar que sem tudo o que tem acontecido na humanidade, nós não estaríamos aqui como estamos. Nós não podíamos pensar, nós não podíamos questionar, nós não podíamos fazer escolhas diferentes. E aceitar toda a nossa história, incluindo as coisas que estão a acontecer agora, não é? Nós estamos a pensar, quando criticamos a tecnologia, a medicina e o seu contrário, não é? Coisas... estamos a fazer a mesma coisa. Portanto, o olhar do não julgamento é uma coisa muito abrangente, que é muito importante ter, que não é resignação. Não julgamento não é resignação. Não julgamento não é resignação. Volto a repetir, porque isto é mesmo importante. Eu não julgar uma situação. E aliás, deixem-me só também... Isto não é uma coisa que acontece a todo o tempo. Isto é um exercício que nós fazemos de tentar trazer esta compreensão sempre que conseguimos fazer. E escolher tomar decisões a partir de um sítio de clareza de pensamento e não de emoções, de raivas, de ressentimentos, de culpas, não é? De coisas que nós procuramos fora de situações fora de nós e não de... Eu acho que o nosso objetivo tem que ser um bocadinho devolver o poder à nossa responsabilidade individual e coletiva. Porque o problema não é o sistema, não é? Mas não é só o sistema. O problema é o desequilíbrio de cada indivíduo dentro do sistema. É o uso inconsciente das ferramentas de cada indivíduo dentro do sistema. Porque a tecnologia em si não é má, o dinheiro em si não é mau. O que nos deixa todos doentes e zangados com a vida, que é o que eu sinto que toda a gente está agora, é a forma como nós usamos tudo isto para fugir da responsabilidade da nossa própria vida, para fugir de nós, para deixarmos de olhar para o que nós somos e para o que nós vivemos, fugindo para estas... Porque a questão é, quando nós deixarmos de fazer isso, o sistema também vai ter que mudar. Quando se todas as pessoas do mundo tivessem esta capacidade de não ceder ao capitalismo e às compras desenfreadas e a de gastar o dinheiro todo, estou a dar um exemplo, mas podia ser outro qualquer, vai deixar de haver esse sistema, não é? Há coisas que vão cair e vão se adaptar para outra forma. Eu acho que é muito mais fácil, individualmente, cada um fazer este trabalho do que nós ficarmos à espera que o sistema só faça. Eu sei que isto tem que ser uma coisa que tem que ser ao mesmo tempo. Há regras que têm de ser postas do ponto de vista de um sistema e há o trabalho individual de cada um de nós em fazer o seu trabalho e a sua responsabilidade e preencher os seus próprios vazios, sem estar sempre à procura de coisas de fora. As pessoas não entendem que todos temos vazios para preencher. E estes sistemas aproveitam-se dos vazios que nós temos e só nos cabe, agora podemos dizer assim, agora vamos culpar o sistema. Não, vamos nos responsabilizar nós por preencher esses espaços que temos para preencher, perceber o que é que temos que viver para evoluir, para crescermos e para ultrapassarmos esses buracos que nós temos, que permitimos que sejam ocupados com coisas, com discussões, com tudo o que acaba por nos fazer viver a forma como nós estamos a viver hoje em dia, não é? É aqui que começa
a nossa humanidade, o nosso projeto humano, a nossa forma de existir no mundo, quando nós conseguimos ter a perspectiva de que a responsabilidade da nossa vida é nossa, única e exclusivamente, independentemente de tudo o que acontece exterior a nós. Quando olhamos para o passado com julgamento, ficamos presos. Quando olhamos para o passado com compaixão, libertamos-nos. Tudo o que fizemos enquanto humanidade, mesmo o mais destrutivo, trouxe-nos até aqui. E agora que estamos aqui, podemos escolher um caminho diferente. Sem nunca negar o caminho que aconteceu, sem apagar o que foi, porque tudo serviu, tudo ensina, tudo faz parte, tudo nos faz crescer. E nós conseguimos aceitar isto, não é? Enquanto indivíduos. Podemos também tentar aceitar isto enquanto comunidades e enquanto humanidade, que é a aceitação de tudo o que foi, dá-nos uma liberdade, ou de tudo o que é, de tudo o que existe, de tudo o que acontece, todas as situações, dá-nos uma liberdade completamente absurda. A não rejeição da realidade é das coisas mais libertadoras que pode acontecer a um ser humano, a todos os pontos, seja de ânimo, seja de tranquilidade, de paz, de saúde. Uma das coisas que mais nos traz problemas de saúde é a resistência à realidade. O que é que eu quero dizer com isto? Quanto mais resistentes nós vivemos em tudo o que nos acontece, quando não libertamos luto, quando nos mantemos em lutos infinitos, quando ficamos agarrados a relações que nos fazem mal, quando nos permitimos ficar em trabalhos que já não estamos lá bem, nós estamos a resistir à nossa própria vontade. Nós estamos a criar resistência interna no corpo, estamos a criar bloqueios e eventualmente vamos criar doença. As nossas emoções, o nosso estado emocional geral define a forma como nós estamos na vida. E pensar que nós nos permitimos a permanecer em coisas que nos fazem estar sempre em resistência, não é? Estamos super cansados, nunca temos vontade para nos levantarmos. Isto não é a forma normal de existir. Não é. É uma forma de existir em resistência com a vida. Viver sem resistência à vida não traz cansaço, traz ânimo, traz energia, traz vida. E é isso que nós devemos procurar. O que é que nos dá vida, não é? Depois de aceitarmos o passado, temos que perceber, ok, eu aceito o que me aconteceu, aceito tudo o que vi até aqui, as coisas, os traumas que vivi, processo, não é uma aceitação, isto não é uma positividade tóxica, não é? Tipo, não, tenho que aceitar tudo. Não, é processo, trabalho para me processar, faço as terapias que tiver que fazer, da forma que for, e depois, ok, depois de eu limpar isto, eu consigo ver o que é que me dá vida, o que é que me tira desses sítios de resistência. E aprendo muito com isso. O processo de aceitação, ou estes processos de aceitação, são um bocadinho uma constante na minha vida também, como em qualquer pessoa. Eu acho que tenho a sensação que eu, pessoalmente, procurei muitas mudanças para me tornar mais flexível à mudança. Porque a verdade é que eu tenho muita resistência à mudança. Eu sempre que mudo alguma coisa, ganho muita resistência à realidade que estou a viver, não é? Imaginem, sou convidada para um trabalho novo, vou cheia de entusiasmo e depois chego lá e tenho muita resistência em aceitar aquela realidade nova. Demoro muito tempo, às vezes fico irritada, ressentida, nervosa, ansiosa. Agora acho que nos últimos anos tenho trabalhado muito isso, mas isto foi uma coisa que sempre me aconteceu muito. E agora a última vez, isto é só para vos dar um exemplo deste processo de aceitação da nossa vida e da nossa realidade. Neste caso não do passado, mas até do presente e do que nós estamos a viver. Quando vim morar para aqui, já tinha partilhado isto convosco, que vim morar, há um ano que estou a morar outra vez em casa da minha mãe, tinha estado 10 anos fora, e os primeiros 9 meses, 10 se calhar, eu tive em absoluta resistência por estar aqui. Agora consigo ver com perspectiva, mas estava ressentida, estava zangada, não dizia a ninguém que estava aqui porque tinha vergonha de ter voltado para cá. Estava muito sujeita, estava mesmo muito estressada e sensível, fisicamente sensível, porque aqui passam sempre muitos aviões, eu tive meses a dormir pessimamente, porque estava altamente sensível ao som, às obras, a tudo o que estava aqui à volta, tudo me incomodava,
tive situações muito desafiantes com a minha mãe, demorei mesmo, tive muitas vezes doente. Nos primeiros 4 meses que estive aqui a morar, eu estive doente quase todos os meses, que é uma coisa que já não me acontecia há muito tempo. Portanto, o meu corpo estava em alta resistência à minha realidade. Eu não queria estar aqui. E a verdade é que quando eu aceitei essa realidade, quando eu aceitei que neste momento esta é a minha situação e foi isto que eu escolhi, porque não foi uma coisa que me aconteceu, eu escolhi isto, eu escolho a minha, não é? Eu também acredito que são sempre escolhas, mas mesmo que sejam mais inconscientes, mas neste caso foi uma escolha absurdamente consciente que eu rejeitei totalmente. E tive que fazer esse processo de aceitar a minha realidade do momento para conseguir voltar a trazer leveza à minha vida, e não só leveza, como um processo de cura com a minha mãe, com a minha avó, com toda a minha história, que não teria acontecido se eu não tivesse vindo para aqui. Portanto, acabo por ter não só esta aceitação da realidade do presente, como trabalhei a aceitação de uma série de realidades que eu não tinha aceito antes, no passado. E é isto que eu quero dizer quando eu digo que nós temos... não tem a ver com eu aceitar, eu dizer que aquilo foi correto. Aceitar não quer dizer que situações foram corretas. Quer dizer que eu aceito que aquilo foi uma realidade que aconteceu. E que isso liberta-me, porque não me deixa fechada numa situação, em loop, não é? Não me prende, não me cria resistência à vida, seja do passado, seja do presente. E por isso é que eu sou muito chata nesta história da aceitação e nestes processos de autoaceitação e de aceitação também do outro, porque eu acredito verdadeiramente que isto nos liberta, não nos aprisiona a aceitar, não é? Há pessoas que acham que isto de aceitar agora estou-me a acomodar a qualquer coisa. Não estou nada. Eu só quando aceito é que eu consigo mudar, porque eu aceito que aquilo foi assim, ok, agora eu posso escolher diferente. Se eu não aceitar que aquilo foi assim, eu não tenho como escolher diferente. E aí está este processo de aceitação de todos os paradoxos de nós mesmos e também da humanidade. E queria trazer esta reflexão para ti também, que é: onde é que na tua vida tu estás a rejeitar a tua realidade? Onde é que tu rejeitas a realidade do mundo à tua volta? Onde é que tu rejeitas as mágoas que tiveste? E pensa um bocadinho sobre qual é que foi a maior mágoa que tu tiveste. Isso não te tornou na pessoa que tu és hoje? Não aprendeste com aquela situação? Conseguiste evoluir? Não te tornaste um bocadinho mais sábio, mais sábia por essa situação que aconteceu? E isto não é desculpar as mágoas, é olhar... Se vocês conhecem o meu trabalho, sabem que eu sou totalmente a favor de nós vivermos as mágoas, nós atravessarmos. Eu costumo dizer, nós temos que atravessar a dor. E quanto mais rápido a atravessarmos, mais rápido nós chegamos ao outro lado. E é isto que eu peço, é isto que eu gosto de pensar que temos que aceitar. Só que não podemos pensar só individualmente. Eu acho que este tem que ser sempre um exercício. Nós temos que sair do desenvolvimento pessoal e temos que ir para o desenvolvimento humano. Nós temos que pensar como é que o meu desenvolvimento pessoal pode ser expandido a mais pessoas e como é que nós podemos pensar isto de uma perspectiva mais macro e menos só focada no nosso próprio crescimento. Porque nós, assim sim, não vamos a lado nenhum, se nós continuarmos só focados na nossa evolução. Por isso é que eu gosto de pensar tanto a nível micro como macro. Esta aceitação da nossa realidade e da realidade do nosso país, por exemplo. Como é que nós olhamos para toda a nossa história com uma aceitação e um entendimento e uma compreensão reais de tudo o que aconteceu e de como é que tudo nos impacta. Porque a aceitação não é conformismo. A aceitação é o solo fértil onde começa a mudança. É aqui que nós podemos mudar. E é a partir daqui, deste sítio, que nós conseguimos fazer escolhas acertadas e claras e centradas sobre nós e sobre os outros. Acreditar que tudo faz parte da vida é um ato radical de confiança na vida. De acreditar,
de perceber que o mundo, ele é como ele é, mas nós conseguimos escolher olhar para ele ainda assim com amor, com tudo o que ele tem, com toda a sombra, com toda a luz, como se costuma dizer. A revolução começa cá dentro, é dentro de nós que ela começa, é nesta aceitação, nestes processos, nesta mudança dos nossos próprios estados emocionais que a revolução começa. E a revolução que o mundo precisa, eu pessoalmente acho que não vai começar em sistemas, vai começar na nossa intimidade, na nossa vulnerabilidade de cada um. No instante em que nós paramos de fugir da realidade e olhamos para ela com tomates e com coragem, mas não com ingenuidade, não é? Com uma espécie de lucidez amorosa. Eu o vejo, eu aceito e agora eu escolho diferente. Acham que isto é possível? Eu não sei, mas eu gostava, é o que eu tento na minha vida e era o que eu gostava de trazer também para os outros. Portanto, se esta mensagem ressoou contigo, partilha comigo, manda-me uma mensagem. Eu deixei aqui um link para um grupo do Telegram que é exatamente para isso, que é para vocês virem questionar, fazer perguntas. Então, mas isto faz sentido assim, mas não faz assado? Quero mesmo muito saber, gostava muito que isto fosse uma conversa e não só eu a debitar a informação, por isso, se quiserem, digam qualquer coisa. Obrigada e até ao próximo episódio.